glória. A paz do Senhor a todos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus. Nós estamos aqui para louvar o Senhor, para glorificar a Deus, para sermos abençoados por Ele, não é isso? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 18. Aleluia. E nesse salmo nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 28. A partir do versículo de número 28 do Salmo 18, nós vamos abrir este culto lendo esta palavra. Diz assim a Bíblia Sagrada: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que nos revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos por estarmos aqui, meu Deus, junto com a tua igreja, meu Pai, reunida para que nós possamos nesta hora celebrar o Senhor com alegria, celebrar o Senhor com júbilo, porque muitas coisas o Senhor tem feito por nós e nós precisamos tributar a Ti a honra e a glória que lhe é devida, Senhor. Receba-nos, ó Deus, em Tua presença, meu Pai, pelo nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pelo sangue que foi derramado sobre as nossas vidas e nos purificou de todo pecado. Meu Deus, nós entramos diante de Ti para Te louvar e Te glorificar, Senhor. Seja o Teu nome nesta noite aqui reconhecido em todas as coisas, celebrado em tudo, meu Deus, glorificado acima de tudo, Pai. Meu Deus, nós assim oramos e já Te agradecemos, no nome santo, vivo e precioso de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Vamos celebrar a Deus com alegria, com júbilo, com louvores. Poderoso, o Rei da glória.
a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça. Eu amo que não falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça. Eu amo que não falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Graças a Deus, aleluia. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, você vai dando glória a Deus. Lucas capítulo 5. Capítulo 5 de Lucas, versículo 17 em diante, diz assim a palavra de Deus. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestre da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, dizia: Hoje vimos prodígios. Amém? Vamos nos assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
eu quero chamar a sua atenção para esse texto da palavra de Deus que narra um momento aqui muito especial, um momento muito oportuno. Existia ali onde Jesus estava pregando a palavra, naquelas proximidades, existia ali uma pessoa, um homem, e a Bíblia fala que ele era paralítico, e ele não tinha condição nenhuma de poder se locomover para poder estar no lugar onde Jesus estava. Então diz a palavra que 4 amigos, 4 pessoas conhecidas deste homem paralítico, tomaram então a decisão de levá-lo com cama e tudo, né? Para que eles pudessem colocá-lo diante de Jesus, porque eles tinham ouvido falar a respeito dos milagres que Jesus fazia, a respeito do poder de Deus que estava nele para poder transformar todas as coisas. Foi a fé que moveu aquelas pessoas para poder então transportar aquele homem do lugar aonde ele estava até a presença de Jesus. Mas diz a Bíblia que chegando lá, o local que Jesus estava pregando a palavra, a casa que Jesus estava tomada, estava cheia, não tinha como entrar, não tinha como se aproximar. Então, diante desse impedimento, diz a Bíblia que eles ainda assim não desistiram. Eles olharam por toda aquela situação que ali estava, procurando uma maneira de se aproximar de Jesus, e a única maneira que eles encontraram talvez fosse a mais difícil, a mais complicada, e é exatamente aí que muitas vezes a gente acaba abandonando a nossa fé, a gente acaba desistindo da nossa fé, porque fé nós temos, né? O que nos atrapalha às vezes são as dificuldades para que a gente possa praticar a nossa fé, para que a gente possa exercer a nossa fé, né? E eles chegaram também diante deste limite, eles conheceram o limite daquela situação. Talvez você também vai ter essa experiência na sua vida, de você encontrar alguns limites que vão criar impedimentos, bloqueios, para que você possa exercitar a sua fé. Então a Bíblia fala que diante daquela situação, eles conseguiram superar. Eles superaram a eles mesmos. Eles superaram a criatividade de toda aquela multidão. Diz a Bíblia que eles subiram no telhado, irmãos. E eles então tiraram o telhado, que a gente não pode nem falar que tiraram as telhas, porque lá é diferente. Então eles tiraram o telhado, criaram ali uma maneira, uma oportunidade de fazer passar aquele paralítico, mas passar aquele paralítico com cama e tudo, pessoal. Olha que coisa interessante, né? Então eles abriram um buraco e começaram a descer aquele paralítico para que ele pudesse se posicionar até diante do Senhor Jesus. Isso é muito maravilhoso, irmão, a gente superar. Às vezes a gente fala assim, né? O diabo está me atrapalhando. Nem sempre é o diabo que está atrapalhando. Às vezes são as dificuldades que realmente existem. Nós temos diversas coisas que podem contribuir para prejudicar os nossos planos, para prejudicar a nossa fé. Agora, a Bíblia fala que não existe nada nesse mundo que possa ser grande o suficiente para impedir a sua fé. Não existe nada nesse mundo que possa ser ostensivo o suficiente para poder inibir a sua fé. A sua fé é maior que tudo. A sua fé supera tudo. Aleluia. Então, a gente precisa colocar essa certeza e essa convicção no coração e encarar esses obstáculos como desafios.
como desafios. E os desafios, eles precisam muitas vezes de uma técnica, eles precisam muitas vezes de um pouco de sabedoria, precisa muitas vezes de perseverança. É o que falta na gente, né? É o que falta. Então é necessário que você entenda que uma coisa é você ter fé, outra coisa é você colocar em prática a sua fé. Não é fácil colocar a fé em prática, não é fácil, porque a fé, ela não está nos limites desse mundo natural. A fé, ela anda no mundo espiritual, e nós temos que então andar por um caminho mais alto. Nós temos que estar preparado para ter um pensamento mais alto. Nós temos que estar disposto a superar todo tipo de situação e circunstância, né? Então veja que eles conseguiram. E se eles conseguiram, talvez, veja bem, talvez nos dias de hoje nós fôssemos intimidados a tomar uma decisão como essa, né? Com tanta estrutura, com tanta tecnologia que nós temos, né? Talvez nós não tivéssemos a coragem, talvez nós não tivéssemos a determinação. Não, vamos fazer, nós viemos aqui para isso, então nós vamos fazer isso, né? Então talvez a gente nos dias de hoje não tivesse talvez o desprendimento para fazer o que eles fizeram, mas eles deixaram para nós o testemunho de que nada pode obstruir a sua fé. A sua fé precisa estar acima de todas as coisas. Então diz a Bíblia que eles desceram. Imagina, descer uma cama pelo telhado, a dificuldade, o perigo, o risco de descer aquela cama, mas eles fizeram. E eu vejo nesse texto aqui exatamente o momento que nós estamos tendo como experiência com Deus aqui. Esses 4 homens, na verdade, eles foram os intercessores daquele paralítico. Se não fosse esses 4 homens, aquele paralítico não teria chego até a presença de Jesus. Então aqueles 4 homens foram a oração intercessória, foram ali o braço intercessor, a mão intercessora. Viu como é importante alguém estar intercedendo por outro? Viu como é importante a gente fazer esta intercessão? Às vezes em oração. Nós podemos interceder em oração. Existem muitos testemunhos na Bíblia, como por exemplo o que nós já citamos aqui, o caso de Abraão, que intercedeu com oração, e Deus deu livramento lá para a família de Ló. Nós temos o caso de Moisés, que intercedeu. Deus ia destruir o povo por causa da desobediência e do pecado. Moisés intercedeu. Moisés entrou na frente do povo, intercedeu pelo povo a Deus, e Deus então ouviu a oração de Moisés e concedeu a ele aquilo que ele pleiteava diante do Senhor, né? Então, às vezes, o nosso trabalho intercessório é com oração. Às vezes, o nosso trabalho intercessório é com atitude. Viu aqui? Esse aqui não foi com oração, não. Esses 4 não ficaram lá orando: ô Senhor, abençoa aqui esse homem, cura a paralisia dele. Não, foi uma intercessão prática, foi uma intercessão dispositiva. Eles se lançaram: não, vamos fazer alguma coisa. Às vezes a maneira de interceder é estar fazendo, é estar realizando, e nós precisamos estar atentos, porque tem momento que a gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa fazer, a gente precisa pegar a pessoa e trazer para a igreja. A gente precisa colocar a pessoa na presença de Jesus Cristo. Aleluia! Então a Bíblia fala que eles assim o fizeram. E colocando eles lá, quando Jesus viu aquele paralítico descendo, o que a Bíblia fala? Que vendo Jesus a fé deles. Está vendo?
Essa é a linguagem que Deus estabeleceu entre nós e Ele, né? A gente sabe que Deus olha não quem nós somos, Deus olha não o que nós temos, mas Deus está prestando atenção na nossa fé, irmão. A nossa fé. A nossa fé é interessante aos olhos de Deus. Então a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Aleluia. A gente pode cantar, a gente pode pregar, a gente pode evangelizar, mas tudo isso tem que ser feito com fé. Se a gente canta com fé, a gente agrada a Deus. Se a gente prega com fé, a gente agrada a Deus. Se a gente evangeliza com fé, a gente agrada a Deus, irmão. Aleluia. E por que não dizer, se a gente em alguns momentos se cala com fé, a gente também agrada a Deus. Então veja que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, fala assim: vendo ele a sua fé, Jesus então se volta para aquele moço paralítico, e ele fala assim, para que todos ali pudessem ouvir. Todos ouviram, né? E ele disse assim: perdoados são os seus. E quando Jesus disse isso, da parte dos fariseus e dos escribas que estavam ali, houve uma reprovação. Eles reprovaram aquilo que Jesus havia falado. Da parte daqueles 4 que estavam intercedendo por aquele homem, talvez eles estivessem pensando assim: não é os pecados, nós queremos que ele seja curado. Não é a questão do pecado, irmão. Às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas, às vezes a gente está tão preocupado com as nossas dificuldades, que a gente foca nessas coisas e a gente se esquece do principal motivo de tudo isso. Por que nós sofremos? Por que nós enfrentamos às vezes tanta dificuldade? Por causa dos nossos pecados, irmão. Então veja que Jesus, ele não errou, ele não se confundiu. Jesus, ele foi preciso. Ele disse para aquele homem aquilo que ele precisava. Você pode estar precisando ser curado, você pode estar precisando de uma prosperidade, você pode estar precisando de um consolo de Deus, você pode, sabe, é uma coisa assim interessante, né? Um precisa de uma coisa que outro tem às vezes em excesso, né? Às vezes uma pessoa é rica de saúde e o outro não tem saúde nenhuma, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela é rica de paz e o outro, né, tem a carência da paz. Somos assim. Ninguém é totalmente rico e ninguém também é totalmente miserável. Nós temos fartura de algumas coisas e sempre vamos ter necessidades de outra. Mas tem uma coisa que é comum no nosso meio: todos nós precisamos ser perdoados. Todos nós, irmãos. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Quem precisa do perdão de Deus aqui nesta noite? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificá-lo. Aleluia. E se nós dissermos assim: mas pastor, todos precisam do perdão de Deus? Eu conheço uma pessoa que ela é tão boa, pastor, tão generosa, pastor, tão atenciosa. Pastor, eu conheço uma pessoa que já tem tanta idade, pastor, já está assim, bem madurinha, pastor, e eu acredito que no coração dela já não exista mais assim nenhum pecado, né? Irmãos, todos nós precisamos, né? Quem é que precisa, por exemplo, ser perdoado? Às vezes a gente fala assim: ah, o meu marido, pastor, está precisando ser perdoado. O meu marido, meu marido, ele está precisando de, né,
de um chacoalhão de Deus, né? Sempre o outro, né? Sempre o outro, né? Se eu ficar pregando, por exemplo, sobre esse assunto aqui, sua mente vai ficar pensando: aquela pessoa lá no trabalho, aquela pessoa está precisando tanto de Deus, né? Sabe, irmãos, mas a gente sabe que tem muitas pessoas precisando de Deus, né? Mas nós precisamos também. E nós precisamos pensar muito a nosso respeito. Então, se você abrir comigo, por exemplo, Romanos capítulo de número 3. Romanos capítulo de número 3 e o versículo de número 23. Você pode até deixar gravado esse versículo aí na sua Bíblia. Olha o que fala o versículo de número 23. Fala assim: pois todos pecaram e carecem, precisam, necessitam da glória de Deus. Então quem é que precisa ser perdoado, irmãos? Todos. Então, no meio desse todos, sabe, a gente tem que aprender com os testemunhos, né? E o testemunho de Paulo era o seguinte: no meio de todos eu sou o principal. Então, no meio de todos os pecadores, sabe quem é o principal? Você, eu. Diga, eu. Então, quando a gente às vezes fica avaliando, a gente fica pesando, medindo a vida das pessoas que nos rodeiam, a gente pode fazer isso com uma margem de segurança. Eu vou te ensinar. Eu não vim nem aqui pensando em dizer isso para você, mas o Espírito Santo está pedindo para que eu possa te ensinar. A gente até pode fazer isso com uma margem de segurança. A Bíblia fala que nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos dizer a ninguém: olha, você está no pecado, por isso. Nós não podemos, né? Porém, com uma margem de segurança, nós podemos levar as pessoas a Cristo. Você viu aquele homem? Ele era paralítico, mas não era o maior problema da vida dele. O maior problema da vida dele é que ele era um quê? Pecador. Então, ao invés da gente, por exemplo, ficar julgando, a gente devia levar o pecador a Cristo, fazer como aqueles homens fizeram, né? Então eles levaram aquele pecador a Cristo, e Cristo então o condenou? Não, mas a gente condena, não condena? Quando a gente julga o pecado de alguém, qual que é a nossa tendência? É condenar. É justamente, né, marginalizar, colocar na pessoa uma identidade maléfica. Mas Jesus não. Jesus não só sabia como que ele era um pecador, como Jesus tinha conhecimento dos pecados dele. E diante de tudo isso, Jesus disse o quê? Perdoados são os seus pecados. E como que a gente pode levar então, pastor, o pecador a Cristo sem julgar? A gente pode fazer isso usando a palavra. Nós não podemos julgar, mas a palavra de Deus julga. A palavra de Deus julga. Então, quando eu pego uma pessoa e coloco ela diante da palavra de Deus, eu posso ver se ela está pesada diante da palavra de Deus, se ela está em falta diante da palavra de Deus. Então, pelo peso dela e pela falta dela diante da palavra de Deus, sem julgar, eu posso interceder por ela, eu posso levá-la até Cristo, com a intenção que ela venha a ser salva. Amém, irmãos? Então veja que todos, dentro dessa perspectiva aí da palavra de Deus,
Então, quem que eu devo levar a Cristo? Quem que você precisa trazer a Cristo? Não somente aquela pessoa que você tem condição e capacidade de identificar o pecado, de conhecer o pecado, não somente aquela, né? Mas você deve trazer a Cristo todos que você puder. Você deve trazer a Cristo aquela pessoa boníssima. Você deve trazer a Cristo aquela pessoa já madura, com tanta idade que na nossa cabeça nem existe mais pecado na mente dela. Você deve trazer a Cristo, por quê? Porque todos, diz a palavra, pecaram. Todos pecaram. Então, diante, não é julgamento. Veja, eu não estou julgando, você não está julgando. Nós estamos colocando as pessoas diante da palavra de Deus. E diante da palavra de Deus, quem é que precisa de Jesus? Todas elas. Amém, irmãos? Então veja que a Bíblia em Romanos fala: todos pecaram. Mas como que isso aconteceu, pastor? Como assim? Todos assim conseguiram, todos estão. Mas será que não tem ninguém, pastor? Será que não tem nenhuma pessoa? Aquela pessoa, por exemplo, que mora sozinha, aquela pessoa que está isolada do mundo, ela não tem relacionamento com o mundo, ela não conversa com as pessoas, ela está, vamos supor, ela está prisioneira de alguma situação, refém de alguma enfermidade, ela não conversa com ninguém, pastor, ela não fala com ninguém, mas ainda assim o pecado está nela. Abra comigo aí pertinho, Romanos capítulo 5, versículo de número 12, fala assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado então o pecado entrou aonde, pessoal? No mundo inteiro. No mundo inteiro. E como que isso aconteceu? Diz a Bíblia que foi por um só. Que homem é esse? Adão. O primeiro homem, Eva, a primeira mulher. Então, por causa deles, o mundo inteiro foi contaminado pelo pecado. Está vendo? E fala aí, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pode ser uma pessoa simples, pode ser uma pessoa grande, pode ser uma pessoa honesta, pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa de relacionamentos, e pode ser uma pessoa que esteja privada de relacionamentos. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, e todos precisam da graça de Deus. Amém? E por que será, pastor? Por que o pecador ele tem essa necessidade de ter que ir até Deus? Por que ele precisa resolver esse problema do pecado, já que todos nós somos pecadores? Não dá para a gente se consolar com isso? É assim mesmo, porque é assim que algumas pessoas fazem, elas se consolam com o pecado. Às vezes os pais fazem isso com os filhos, fazem, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente, vai passar, né? Às vezes a esposa faz isso com o marido, isso é coisa do momento, daqui a pouco passa. Às vezes o marido pensa aí, fala assim, é porque ela está muito nervosa, tadinha, daqui a pouco isso vai mudar, né? Então a gente é assim, a gente fala assim, poxa, rouba porque precisa, né? Tadinho, né? Precisa, deixou um bilhetinho lá, olha, eu precisei roubar porque meus filhos estavam com fome. E a gente fala assim, puxa, tadinho, bom ladrão, né? Pergunta aí, você conhece o bom ladrão? Se você conhecer, eu mando lá na sua casa.
Vou mandar lá na sua casa ele fazer uma visita lá. Entendeu? Então a gente se conforma com isso no dia a dia. Mas a palavra de Deus fala que nós não podemos nos conformar. A palavra de Deus fala que nós precisamos pegar o paralítico, precisamos pegar o pecador e fazer o que com ele? Levar até Cristo. O que a esposa precisa fazer com o marido pecador? Levar aonde? A Cristo. O que os pais precisam fazer com os filhos pecadores? Levar a Cristo. Cristo. Não adianta a gente ficar elaborando, não adianta a gente ficar buscando uma saída na psicologia, uma saída, terapêutica. Não, a Bíblia está dizendo, nós precisamos pôr a mão, a nossa fé, ela precisa ser prática. Pastor, meu filho está muito desobediente, pastor. Precisa fazer uma oração por ele. Vamos orar pelos filhos desobedientes. Você precisa fazer alguma coisa. Não é assim mesmo, não é a idade, não é o momento. A pessoa, a criança está precisando de oração, ela está precisando de Jesus. Aleluia. Então, diz a Bíblia que é necessário que a gente faça alguma coisa por causa do pecado. Por quê? Abre lá comigo, por exemplo, deixa marcado Romanos aí, que nós vamos voltar daqui a pouco aí. Mas eu quero primeiro mostrar para você um versículo que está lá no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo de número 59. Você vai encontrar a resposta aqui para muita coisa na sua vida e na vida de muitas pessoas que você conhece. Olha que palavra bonita aqui, olha que palavra esclarecedora. Isaías, logo depois do livro de Salmo. Salmo está no meio da Bíblia. Se você pegar o meio da Bíblia e abrir assim, você vai dar em Salmo. Aí mais para frente um pouquinho, você já chega em Isaías, no capítulo de número 59, o versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder Olha só o que está dizendo a Bíblia, irmãos, olha para mim. A mão do Senhor nunca está os ouvidos do Senhor nunca estão em pé, nunca, diga assim, nunca. Então o que acontece? Pastor, então o que acontece? Por que não vem resposta? Por que não vem providência? Então, diga assim comigo, olha, diga assim: a mão do Senhor nunca está encolhida. Os ouvidos do Senhor nunca estão impedidos. Agora a resposta está no versículo 2, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos... que interessante, irmão. É como se fosse uma barreira. O pecado separa qualquer pessoa, separa a pessoa boa de Deus, separa a pessoa ruim de Deus. O pecado separa a pessoa honesta de Deus e também separa a pessoa desonesta de Deus. O pecado separa o jovem cheio de força de Deus e separa também o maduro, que a Bíblia às vezes fala que pode chegar na idade de um gafanhoto pesar nos ombros. Já viu isso? Já viu isso? A Bíblia fala isso, olha, quando você ficar idoso e os seus moedores, o que é os moedores? Os dentes já não houver mais.
quando o gafanhoto te pesar no ombro. Ó. E a Bíblia fala que pode uma pessoa estar nessa situação e o pecado dela vai fazer uma divisão entre ela e Deus. Então, a gente não pode se conformar com o pecado. A gente precisa resolver porque o pecado vai separar os nossos filhos de Deus. O pecado vai separar a sua família de Deus. O pecado vai separar a sua casa de Deus. E o pecado é o nosso grande inimigo, nosso grande adversário. Por isso que o diabo usa ele como ferramenta para nos afastar de Deus. Então é uma luta que nós precisamos lutar. Diga assim: o pecado nos separa de Deus. Lá em Romanos, volta lá para você ver. Romanos, no capítulo de número 6, nós paramos no 5. Agora nós vamos abrir o capítulo 6. Capítulo 6, versículo de número 23. Fala assim, ó: porque o salário do pecado é a morte. Está vendo? Por que nós precisamos resolver? Nós precisamos resolver, olhe para mim, precisamos resolver o pecado, porque ele nos separa de Deus. E nós precisamos resolver o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos resolver. E como que nós vamos resolver o pecado? Nós vamos esperar o tempo passar. O tempo resolve o pecado, irmão? Não resolve. Nós vamos esperar o povo esquecer. E por um acaso, se o povo esquecer, vai resolver o pecado, irmão? Então nós vamos mudar de cidade, nós vamos mudar de país, nós vamos mudar de lugar. Se a gente fizer uma mudança, nós vamos resolver o pecado, irmão? Então, o que nós precisamos fazer, pastor? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o pecado e nós vamos esconder, e ninguém, presta atenção, ninguém vai poder saber disso. Você não conta para ninguém. Você não vai ser o boca aberta para falar, hein? Você não conta. E assim, está resolvido o pecado. Você acha que nós vamos dar conta de resolver o pecado assim? Não vamos. Levaram o paralítico para Jesus e Jesus disse assim: olha, perdoados são os seus pecados. Os fariseus, os que tinham um pouco de conhecimento de Deus, e os escribas que estavam lá, o que eles fizeram? Olha como ele blasfema, olha como ele fala mentira. Eles disseram assim: quem será que ele pensa que é? Porque só Deus resolve os pecados. Eles estavam errados? Não, eles não estavam errados. Só Deus é que resolve pecados. Vai lá no texto que nós lemos em Lucas. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 21 lá. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é ele? Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Diz aí a Bíblia, fala. Está vendo? Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia fala que diante disso, Jesus, conhecendo o que eles estavam pensando, o que eles estavam falando, Jesus no versículo de número 24 fala assim: mas para que saibais que o Filho do tem sobre a terra autoridade para pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eles não estavam errados. Eles não estavam. Porque realmente só Deus é que pode resolver o pecado. Mas o que eles não sabiam e o que eles não estavam enxergando, que Jesus era Deus.
Eles não conseguiam ver isso. Eles não conseguiam entender. E Jesus então, naquele momento ali, Ele se revelou. Ele se revelou. Ele falou assim: olha, vocês não estão errados, vocês estão certos, mas para que vocês possam saber que o Filho do Homem, falando sobre Ele, tem autoridade na terra, então eu vou dizer: toma a tua cama e anda. Aleluia. Jesus tem poder para perdoar pecados. Aleluia. Porque Jesus é Deus. Ele que falava isso: eu sou o Filho do Homem. Ele era o filho de Jesus. Foi, Jesus é e será para sempre. Então, irmãos, pecado só Deus é que pode resolver. Porque pecado precisa ser perdoado. Quem é que pode perdoar? Só Deus. Porque quando a gente fala de perdão, eu não vou me estender a isso, mas em casa você poderia buscar essa informação. A gente fala sobre redenção. E quando a gente fala de redenção, a gente fala sobre um pagamento. Não pensa que Deus faz assim: esquenta não, você está triste porque você pecou? Esquenta não, você está chateado que você pecou? Então, vou te dar um presente, eu vou te perdoar. Irmão, perdão não é presente de Deus. Perdão não é presente de Deus. Para perdoar, teve que haver um sacrifício. Para perdoar, teve que pagar a dívida. Teve que pagar a dívida. A sua dívida, a minha dívida, Jesus pagou. Louvado seja Deus. Jesus pagou, aleluia. E por isso nós podemos então sermos perdoados. Não pensa que é uma tarefa fácil. Isaías, abre lá, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo de número 53, versículo de número 4, fala assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras nós fomos. Aleluia, aleluia. Então veja que Jesus pagou o preço do pecado, fez o cobrador, o diabo, Satanás, receber o preço da nossa dívida. E por isso que em Deus nós podemos então ser curados, nós podemos ser libertos, nós podemos ser perdoados. Quem precisa de perdão nesta noite? Aleluia. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Pastor, será que a mão do Senhor está encolhida? Será que Ele não está ouvindo a minha oração? Será que Deus não está enxergando mais direito sobre a face da terra? A poluição está atrapalhando os olhos de Deus enxergar aqui o que eu estou passando? Não, irmão. O que faz tudo isso acontecer são os nossos pecados. E por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque somos pecadores. E nós precisamos do perdão de Deus. Põe a mão no seu coração.
Louvado seja o nome do Senhor. Sonda o teu coração. Sonda nesta noite e veja se existe algum motivo de você se apresentar diante dele, para você poder pedir perdão dos seus pecados. Sonda para ver se tem alguma coisa que te acusa, alguma coisa que te condena, alguma coisa que está pesando na sua consciência. Não deixa o diabo usar isso para impedir que você se aproxime de Deus. Não deixa o diabo usar isso para afligir a sua vida. Não deixa o diabo usar isso para entristecer o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está aqui nesta noite, não para nos julgar, mas Ele está aqui para nos perdoar. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, se você nesta noite precisa do perdão de Deus, se você quer se colocar diante da presença de Deus, então saia do seu lugar aí, venha aqui à frente, venha e se coloque diante dele e peça perdão a ele. Venha se consertar com ele, venha buscar o perdão, venha buscar a cura, venha buscar o amor de Deus, venha buscar a restauração, venha buscar a misericórdia, venha buscar a graça. Coloque sua vida na presença de Deus, na presença de Jesus. Seja esse o seu momento com Ele. Seja esse o seu momento na presença de Jesus, irmão. Se você quiser falar alguma coisa com Ele, se você quiser resolver essa questão, se você quiser pedir perdão, se você quiser se reconciliar, tirar essa barreira que existe entre você e Deus, se você quiser prolongar sua vida, fazer com que você tenha longevidade, se você quiser receber saúde, prosperidade, Deus preparou esse momento para a gente se acertar. Deus preparou esse momento para a gente se quebrantar, para a gente reconhecer, para a gente se arrepender. Não adianta ficar triste, sabe? Não adianta ficar sem dormir de noite. Não adianta ficar preocupado, não adianta suicídio. Não adianta fugir de todo mundo. Esse é o momento da sua vida. Esse é o momento de você ser curado. É o momento de você ser restaurado. É o momento de você ser liberto. Em nome de Jesus, se volta para Ele. Toque nele. Aquela mulher disse: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu ficarei curado. Toque nele. E tenha um arrependimento profundo. Um arrependimento sincero, verdadeiro. Deixa aí onde você está o seu pecado, a sua falha, a sua fraqueza. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Se esvazia dele agora. Tira da sua mente, tira do seu pensamento, tira do seu coração, tira das suas mãos o sangue, a vida de alguém que esteja aí amarrado, a vida de alguém que esteja aí
sendo detido. Em nome de Jesus, seja qual for o seu pecado, a Bíblia fala que todo pecado é perdoado. O Evangelho de João fala isso. Todo pecado é perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não importa qual seja o teu pecado, não importa dentro da tua escala se é um pecado grande ou se é um pecado pequeno, mas é Ele que faz separação entre você e Deus. É Ele que te empobrece, é Ele que te enferma, é Ele que te adoece, é Ele que te envelhece, é Ele que te atrapalha. Se arrepende, vai. Muda agora. Muda agora o seu caminho. Muda agora a sua trajetória. Muda agora a sua decisão. Muda agora a sua opinião. Se esvazia, se rende diante de Jesus agora. E uma vez quebrantado, uma vez arrependido, peça a Ele o perdão dos seus pecados. Não é um momento para a gente ser emotivo, não é um momento para a gente ser calculista, é um momento somente para a gente obedecer a palavra. Quando Deus fala assim, a minha alma treme, sabe? Porque quando eu vejo Deus falar assim, eu vejo Deus dando oportunidade para as nossas vidas. Eu vejo Deus se levantando para impedir a obra do inimigo. Porque Deus sabe que o pecado é uma brecha. Deus sabe que o pecado é uma porta aberta nas nossas vidas. E o inimigo não manda recado. O inimigo, ele vem para matar, ele vem para roubar, e ele vem para destruir. Então se arrepende agora e deixe o pecado. Se arrepende agora, deixe a prática do pecado. Deixa a ilusão do pecado. Deixa a obstinação do pecado. Deixa o vício do pecado. Deixa. Pastor, mas eu não consigo. Deixa. Deus vai te ajudar. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Deus vai colocar em você a força que você não tem. Jesus vai te abençoar. Jesus vai te cercar. Aleluia. A partir do momento que você se arrepender, Ele vai garantir. Aleluia. É Ele que garante, não somos nós. É Ele que garante. Você só precisa ouvir a palavra. Você entende o que foi pregado? Você consegue compreender a palavra de Jesus? Então apenas obedece, apenas confessa, apenas se arrepende e apenas se entrega. Vou falar de novo. Confessa, se arrepende e entrega. Meu Deus, eu confesso, eu me arrependo e eu me entrego nas tuas mãos, Senhor, porque eu preciso de ti. É assim que tem que ser. E aí Ele te envolve, e aí Ele ordena aos seus anjos para que te guarde. Aleluia, Jesus. Você não pode ver, mas tem anjos aqui ao nosso redor. Você
Você não pode ver, mas o poder de Jesus Cristo está sobre esse lugar aqui agora, repreendendo, afastando todos os demônios, todo espírito de perturbação, de morte, de destruição, agora está sendo afastado daqui. Aleluia, porque sobre a tua vida está os olhos de Deus agora. Sobre a tua vida está a mão poderosa de Deus, está o ouvido de Deus agora para ouvir a tua oração. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Levanta as tuas mãos, aleluia, confessa, se arrepende e se rende, aleluia, louvado seja Deus. Seja curado, seja restaurado, seja abençoado, seja restabelecido, seja perdoado, aleluia. Diga: eu recebo o perdão de Deus na minha vida, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, vamos aplaudir o Senhor e glorificá-lo. Aleluia. A Bíblia conta um outro testemunho de uma mulher pecadora, que ela estava para ser apedrejada. Estava uma multidão querendo matá-la. E aí a Bíblia fala que Jesus, olhando para aquela multidão, disse para eles: olha, aquele que não tiver pecado, aquele que não precisa ser julgado, então pode julgar ela e atira a primeira pedra. E aí ninguém mais condenou ela. E ela foi perdoada. Quem foi perdoado aqui nesta noite? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Aqui só tem gente boa, olha aí, fala aí, você é gente boa, fala aí, você é gente boa. Só tem gente boa aqui. Aqui só tem gente boa. Mesmo assim, pecadores, né? Mas se tivesse aqui no nosso meio aquele pessoal que precisa ficar restrito até, de tão violento que são, eu ainda creio que eles podem ser perdoados. Por isso que eu creio que você nessa noite está lavado. Mas olha que interessante a sabedoria daquela mulher, que muito embora pecadora, mas ela era sábia. Antes de ir embora, ela disse assim para Jesus: Jesus, o que eu faço agora? Eu não posso mais voltar a fazer o que eu fazia. Fala para quem está falando: você não pode mais voltar a fazer o que você fazia. Fala aí, fala aí. Você não pode mais falar o que você falava. Fala aí, você não pode. Você pediu perdão. Você pediu perdão. Fala, você não pode mais praticar o que você praticava. Fala aí, fala aí. Você não pode mais. E agora? O que eu faço? Jesus disse para ela: agora muda a sua vida. Agora muda a sua fase. Muda o seu momento. Fala para quem está do seu lado: muda, agora é a hora de mudar. Fala aí, agora é a hora de mudar. Ó, Jesus disse assim para ela: agora você vai e não peca. Ela não perguntou para Jesus: como eu vou fazer isso? Não, eu tenho certeza que ela não perguntou, não por falta de curiosidade, não.
Eu tenho certeza que ela não perguntou, porque ela sentiu o poder de Jesus na vida dela. As palavras de Jesus têm poder, irmão. Quando ele disse para ela: agora você vai e não pega, agora muda. Ele estava com ela. Ele ia fortalecer ela. Levanta as tuas mãos para o céu e diga: me fortalece. Fala para ele: fica comigo. Aleluia. Assim com as mãos erguidas, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa semana, fica conosco. Muda, meu Deus, a nossa vida, Pai. Muda, meu Deus, a nossa trajetória. Muda, meu Deus, a nossa prática, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço que a graça do teu Filho, o amor do teu coração e a presença viva e poderosa do teu Espírito Santo seja agora e para todos sempre com a tua igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo. Vamos aplaudir bem alto, Senhor.